Olá, meus amigos, belezinha? Olha que beleza a questão para matarmos essa relaçãozinha de múltiplo. Põe na tela. Fundação Carlos Chagas, PM Maranhão, 2006. Um refeitório dispõe de 102 lugares, alguns em mesas de 2 lugares e outro em mesas de 4 lugares. Se o número de mesas de 2 lugares é um múltiplo de 7. Nós não sabemos esse valor. Nós sabemos apenas que a quantidade de mesas de 2 lugares é um múltiplo de 7. Então, o número total de mesas pode ser múltiplo de, não sei, vem comigo. Eu sei apenas que eu tenho 102 lugares. Então, o total de lugares (102). Então, eu tenho X mesas de 2 lugares. E eu tenho Y mesas de 4 lugares. Eu sei apenas que os possíveis valores para X são 7, 14, 21, 28 e assim vai. Por quê? Porque a quantidade de mesas de 2 lugares é um múltiplo de quanto, meus amigos? Isso mesmo. Trata-se de um múltiplo de 7. Então, 7, 14, 21, 28 e assim vai sucessivamente. Então, eu posso montar a seguinte relação. A quantidade de mesas de 2 lugares vezes 2, porque cada mesa, a quantidade de mesas que nós temos de 2 lugares é X, mais a quantidade de mesas de 4 lugares é Y, e isso tudo somado corresponde a 102. Então aí nós temos 2x, sendo x a quantidade de mesas de 2 lugares. Então se eu pegar o total de mesas de 2 lugares e multiplicar por 2, e somar o total de mesas de 4 lugares e multiplicar por 4, e somar esses dois termos, nós vamos encontrar o total de lugares. Total esse que nós já sabemos que vale 102. Agora, eu sei os possíveis valores para x. Eu não sei os valores de y. Então, eu vou fazer o primeiro teste, se for possível. X pode ser 7? Pode. Porque o total de mesas de 2 lugares é um múltiplo de 7. Então, se x for 7, nós temos a expressão 2x mais 4y, que é igual a 102. Então, se x é igual a 7, 2 vezes 7, 2 vezes 7, 14, mais 4y é igual a 102. Então, 2 vezes 7 dá 14. Eu multipliquei aqui, gente, o resultado da relação. Então, 4y é igual a 102 menos 14. Então, 4y é igual a 88. 102 menos 14. Y é igual a 88 dividido por 4. Então, e eu falei a vocês se nós tivermos 7 mesas de 2 lugares, então nós vamos ter 22 mesas de 4 lugares. Então, se nós tivermos 7 mesas de 2 lugares, vamos ter 22 mesas de 4 lugares. Então, o total de mesas nesse caso será igual a 7 mais 22, 29.
Então aqui 2. (29). Então aí o total de elementos da situação, 29. Põe na telinha. 29 não divide por 17, não divide por 15, não divide por 14, não divide por 10 e nem tampouco divide por 8. Então, como 29 não divide por 17, não divide por 15, não divide por 14, não divide por 10, não divide por 8, significa dizer que a minha resposta não é 29. Aí eu vou realizar uma outra tentativa. Então eu já sei que para marcar a resposta, eu não vou trabalhar com x7. Aí eu vou montar o segundo teste. X pode ser 14? Pode. Vamos testar? Segundo teste. Então x é igual a 14. Então, nós vamos testar agora a situação de termos 14 mesas de 2 lugares. Então vamos aplicar na fórmulazinha aqui. 2x mais 4y é igual a 102. Deixa eu apagar aqui. Então x é igual a 14. Então 2x 2 vezes 14 mais 4y é igual a 102. Vamos multiplicar. 2 vezes 14 dá 28. 28 mais 4y é igual a 102. Se está de um lado e eu vou passar para o outro, eu vou mudar a operação. E mudar a operação significa dizer que se o número é positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Se ele for negativo, passa positivo. Se estiver multiplicando, passa dividindo. Então nós mudamos a operação da relação. Então esse 28 aí passa para o outro lado como sendo menos 28. 4y menos 28. Então 4y é igual a 74. E aí, y dividido por 74 não divide. Não é divisível. Então, ou seja, não existe a possibilidade, olha o que eu disse a vocês, não existe a possibilidade de termos 14 mesas de 2 lugares. Porque se nós tivermos 14 mesas de 2 lugares, com as mesas restantes de 4 lugares, eu não consigo formar 102 lugares. Então aí é um processo, gente, processo de tentativa. Nós vamos testando. Agora, é um processo também que tem um pouco de sorte. Por que um processo que tem um pouco de sorte? Porque você testou x igual a 7, não encontrou o resultado. Quando chegou em 14, também não deu. 14, aliás, nem deu o total de mesas. Quando o x deu 7, o nosso total foi 29. Só que o nosso total não é nenhum múltiplo que ele forneceu. Então aí eu não desconsiderei. Aí eu testei para 14. Quem são os múltiplos de 7 que eu tenho? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Depois do 49 nós temos o 56. Só que 56 vezes 2 dá 112 mesas. Desculpa, dá 112 lugares. Então o maior valor que x pode assumir é 49. Então quem deu sorte e testou o x igual a 49, foi logo pelo final, deu sorte. Por que deu sorte? Porque você tem a expressão 2x mais 4y, que é igual a 102. 2 vezes 49 mais 4y é igual a 102.
2 vezes 49 vai dar 98, mais 4y, que é igual a 102. Então, 4y é igual a 102 menos 98. 4y é igual a 4. Y é igual a 4 sobre 4. Y é igual a 1. Então, nesse caso aí, o nosso total de mesas, nós teremos 49 mesas de 2 lugares, uma mesa de 4 lugares, totalizando aí 50 mesas. Teremos 49 mesas de 2 lugares, uma mesa de 4 lugares. Então, nesse caso aí, o total de mesas da relação corresponderá a 50. Dá aquela paradinha especial para copiar. Põe na telinha. E 50, ele divide por 10. Se 50 é divisível por 10, então significa dizer que o 50, ele é múltiplo de 10. É isso que nós temos. Então 50 é divisível por 10, então 50 ele é múltiplo de 10. Agora, o que você tinha que pegar? Só para a gente amarrar a questão, porque vocês têm um trauma. Vamos tirar isso aí. Quando vê x e y, meu Deus, que desespero! Não precisa. O que eu sei? Vamos rever um pouquinho? Eu sei que o total de lugares é 102. O que significa dizer esse 102? O total de lugares que eu tenho ocupado por mesa de 2 lugares, mais o total de lugares de mesas de 4 lugares, eu somei a quantidade de lugares e deu 102. Então, eu tenho x mesas de 2 lugares. Y, porque é um valor diferente, eu não sei quanto é. Y mesa de 4 lugares. Só que ele me deu uma dica. Ele me disse que os possíveis valores de x, o possível valor, é um múltiplo de 7. Então, significa dizer que os x só pode ocupar os seguintes valores: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim vai. Agora, o valor máximo que x pode ocupar é o 49. Por quê? 49 vezes 2 dá 98. Depois do 49, o próximo múltiplo é o 56. 56 vezes 2, 112. Então já não dá certo a relação. Então, por isso que eu fui testando as hipóteses e cometei um pouquinho de sorte na relação. Por quê? Porque quem testou o x7 deu o total de mesas 29. Só que aí o número que você encontrou não é divisível, ou seja, não é múltiplo por nenhuma das alternativas. Aí você testou o próximo 14, não deu nem total de mesas. O próximo 21 também não deu. 28 não deu. 35, 42. Aí quando você chegou nesse cidadão, e aí por isso que eu comentei um pouquinho de sorte, porque se você veio testando do final, você já ia encontrar de cara a resposta. Porque quando x é igual a 49, nós temos 49 mesas de 2 lugares, mais uma mesa de 4 lugares, totalizando um total de 50 mesas. E aí 50 é um múltiplo de 10. Então por isso que às vezes eu até digo, infelizmente às vezes a sorte ajuda. Porque quem começou pelo final, ajudou. Tranquilos aí? Beleza? Então agora vamos iniciar um outro tema. Vamos começar apenas a estudar o cálculo dele. Eu vou comentar algumas coisas especiais que eu não comento num curso normal específico. Mas isso é interessante nós sabermos. MMC, vamos estudar o cálculo. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, enquanto isso respira, relaxa. Pensa que matemática agora não é mais o meu trauma. Olha só. MMC.
mínimo múltiplo comum. Então, o MMC é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais. Então, por exemplo, a grosso modo, quem seria o múltiplo de 2? Os múltiplos, na verdade, 2, 4, 6, e assim vai. Quem seriam os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Assim vai. Quem será o MMC de 2 e 3? O MMC de 2 e 3 é o seguinte. É o menor múltiplo comum que esteja nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, o número 6 estará aqui e o 6. Então, o menor múltiplo comum que eles possuem é o 6. Porque, por exemplo, o 12, ele é um múltiplo comum do 2 e do 3. O 18 também. Só que o MMC, meus amigos, nós estamos falando do menor múltiplo comum. O 6 é um múltiplo comum, o 12, o 18, o 24. Só que o MMC, ele quer o menor múltiplo comum entre eles. Tá certo? Então agora eu vou ensinar a vocês o cálculo do MMC, entre aspas, pela forma normal. Porque tem um macetezinho de cálculo. Então vamos aprender aqui, vamos botar cálculo do MMC. Vou botar assim, parte 1. Cálculo normal. E é interessante você saber esse cálculo normal, porque ele pode realizar para você uma pergunta específica sobre a relação. E como é que seria essa pergunta específica? Vamos ver agora exemplos, vamos brincar um pouquinho. Calcule o MMC dos números abaixo. Então, olha só, letra A. Eu vou colocar 10 e 15. Então, eu quero uma MMC de 10 e 15. Olha o que você vai fazer. Você vai fatorar o número 10, apenas o número 10, e depois vai fatorar o número 15. Então, o primeiro passo é a decomposição dos números. Dos números. De forma individual, viu, gente? Então, dá aquela paradinha aí para copiar, vem para cá. O número 10 fatorado, ele será 10 é par, por 2 vai dar 5, por 5 dá 1. Então, o número 10, ele corresponde a 2 vezes 5. Então, o número 10 fatorado, ou seja, decomposto em fatores primos, 2 vezes 5. O número 15, por 3, vai dar 5. Então, 15 é igual a 3 vezes 5.
O segundo passo é o seguinte. Comparação. Como assim comparação, Bruno? O número 10, ele corresponde a 2 vezes 5. E o número 15, 3 vezes 5. O MMC de 10 e 5, a primeira condição, se vocês quiserem anotar, anotem aí a dica. A primeira condição, devemos utilizar todas as bases. Ou seja, devemos utilizar todas as bases. Então as bases que eu tenho aqui é 2, 3 e 5. Então nós temos que utilizar todas as bases. Bases são esses números primozinhos que aparecem aí. Então nós temos que utilizar todas as bases. 2, 3 e 5. Ô Bruno, só que o número 5, ele está em cima e embaixo. Ou seja, o número 5 é uma base comum. Aí você coloca um OBS. OBS. Na base comum, coloca o OBS aí, por favor. Na base comum, escolhemos a base de maior expoente. Então, na base comum, escolhemos a base de maior expoente. Só que esse caso não tem base de destaque, porque aqui é 5 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Então você não vai colocar o 5 duas vezes, não. Quando tiver bases comuns, você pega a base de maior expoente. Só isso. Deixa eu passar aqui rapidinho. Ok? Então, um exemplo B, 12 e 32. Então, nós vamos fatorar o 12, depois o 32. Então, aí, pessoal, olha só. O 12 por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Então 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Aí eu tenho o seguinte, ó. O 32 vai dar por 2, 16. Por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Então, o 32 é igual a 2 elevado à quinta. Por que 2 elevado à quinta? Porque o número 2 ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o 12 é 2 ao quadrado vezes 3, e o 32 é o 2 à quinta. Feito a fatoração dos números, nós vamos realizar o processo da comparação. Então, eu sei que 12, 2 à terceira vezes 3, 32, 2 à quinta. Ó, utilizamos todas as bases. 2 ao quadrado aqui, gente, desculpa. Então, utilizamos todas as bases. Base 2, base 3. Só que você pode observar que a base 2, ela é uma base comum. Como assim?
ela aparece nos dois números. A base 2 aparece no número 12 e aparece no número 32. E aí o que eu comentei a vocês? Ocorrendo uma base comum, nós vamos pegar o elemento de maior expoente. E aí, nesse caso, 2 à quinta. Então, o MMC de 12 e 32 é 2 à quinta vezes 3. Então, está aí o número, o MMC na forma de fatoração. Se você quiser encontrar o valor, 2 à quinta é 32, 32 vezes 3 vai dar 96, que será o valor do MMC do MMC. Eu cheguei até essa parte porque eu vou deixar de presente para hoje 2 ou 3 questõezinhas aí, deixa eu ver. São 3 questõezinhas sobre MMC. 2 questõezinhas só, desculpa. E aí eu vou deixar para você responder em casa. Porque na próxima aula eu vou comentar sobre isso. Então, pessoal, queria agradecer novamente a todos o carinho e dizer que foi um prazer invadir a sua casa. Te espero na 4ª aula com mais sobre MMC.